Sejam bem-vindos pelo Mobile Suite ao Gando Seja Brasil e hoje, primeiramente eu gostaria de pedir desculpas pela ausência de vídeos que teve aí pelo menos uma semana, quase 2 semanas sem vídeo, porque primeiramente teve o Regional aí 2025 que eu me programei, consegui gravar algumas coisas, vai ter um vídeo falando sobre o Regional, um pouco das experiências, algumas conversas que eu tive com o pessoalzinho do time que a gente jogou lá para conseguir algumas posições. Mas também o meu computador, o SSD foi para cá do chapéu, minha placa foi para cá do chapéu, desconfigurou tudo, destruiu, tive que coisar. Tanto que como vocês podem ver, a fotinha aqui da minha tá quadrada, porque eu ainda não consegui colocar outros fatores diferentes. Então, primeiramente, desculpa pela ausência. Mas, devido a essa ausência, coisas interessantes aconteceram que me fez repensar um pouquinho coisas sobre o canal. Primeiramente, as gameplays que eu vou mostrar para vocês são com simuladores, ou seja, são contra pessoas. Eu meio que descobri que a IA que eu usava, meio que o simulador com IA que eu usava, tinha loopings de ação. Chegava uma hora que dava para entender e aprender como jogar. Então o deck meio que vencia devido ao fato dela resolver fazer coisas burras. Fazer coisas que não faziam sentido contra pessoas. Obviamente pode acontecer misplays como qualquer outro ser humano, porém entender como o deck funciona contra pessoas é algo muito mais interessante, tanto que as gameplays serão feitas dessa forma, já que o caso Mobile Suite Arena é um simulador que tem já bastante pessoas, consegui já encontrar diversas partidas. Eu joguei mais ou menos umas 8, 10 partidas aqui com o deck que eu vou apresentar para vocês. Mas meio que, consegui tentar tirar o máximo proveito dessas partidas. Então, agora vamos fazer algo bem forte e bem interessante mesmo. E, obviamente, caso que você queira meio que jogar contra mim, nós vamos fazer lives, como eu já prometi para vocês. Vai ter live e eu vou testar esses decks também em lives. Então, alguns decks vou jogar no momento que eu tiver carregando e construindo e pensando, porém vai ter alguns decks que eu vou testar em lives. Então se você quer jogar e testar esse deck também, quer testar outros decks e quer enfrentar, aparecer aqui no vídeo, trazer diversas ideias, então vou trazer logo aí quais serão as datas, os dias, horários pra gente aí se programar e você jogar com a gente e assim aparecer no vídeo contra a sua partida. Beleza? Então, bora, vamos conversar um pouco mais geralmente sobre o deck, porque o importante agora é ver realmente, será que agora com o GD2 OS vai funcionar? Então, pessoal, estamos aqui com a lista para vocês, obviamente tentando ao máximo fazer com que a temática seja exclusivamente OS, porque devido ao fato de que agora com o GD2 OS tem cartas suficientes para montar um deck extremamente temático, então a gente foca obrigatoriamente. Na verdade, tem uma pequena roubadinha aqui no Eption, porque ele, na verdade, é o White Fangs. Mas como ele é tripulado pelos X e os X ele é OS, então a gente considera como um agregado que vale a pena a gente ter colocado. Então, começando aí, necessariamente, pelas cartas que são mais OS. Começando aqui pela carta de GD1, Nós Aries, que é tripulado pela Lucrécia Noi, que quando ele entra, quando ele for destruído, se tiver um outro OS presente em jogo, ele compra uma carta. Então, no caso, se você tem um outro OS, você pode bater. Se ele tiver acompanhado, ele tem aí comprar uma carta. E juntamente com ele, nós temos aqui a Lucrécia Noi, que ela também é um comando que pode ser usado como main ou como action. Você pega uma unidade sua linkada e recupera 3 de vida. E o interessante é que aqui ele diz friendly. Então, se por acaso você estiver jogando em dupla, no caso, se estiver jogando com o seu parceiro, se aquela unidade estiver linkada, você pode então recuperar 3 de vida. Então você pode tanto usar como main, como action. Se estiver linkado, você pode então curar 3 de vida ou, no caso, tripular a unidade dela. Continuando aqui com as unidades, a gente tem o Zex Léo, e o interessante porque grande parte é Ostrate. Grande coisa ser meio que Ostrate porque só tem 2 pilotos. Nós temos a Lucrécia e nós temos o Zex. Então, pelo fato de ser OS, meio que a gente tem poucos pilotos, apenas tem esse. Só que interessante é que não importa seja um, seja o outro, quando você parear, você escolhe uma unidade inimiga. Se tiver com 3 ou menos de HP, você pode virar. Isso até ajuda em alguns momentos.
Continuando, então, a gente tem aqui uma carta que veio com GD2, o Talghese, que quando estiver linkado, no caso, ele atacando também, você consegue pegar uma unidade inimiga que tiver 2 de HP ou menos e virar, tanto com a Lucrécia quanto ao Zex. Então ele é interessante porque, como a ideia desse deck realmente é bater, principalmente com o Zex, porque quando você faz isso, você consegue, ao eliminar, comprar uma carta, então é interessante para você meio que virando aqueles blockerzinhos pequenininhos. E juntamente com o GD2, novamente, nós temos o Taurus. O Taurus, ele é um nível 2, custo 2, 3, 3, relativamente forte, porém a sua habilidade de não poder atacar o player, apenas a unidade, é um tanto complicado, porque se você coloca ele no seu turno 2, meio que você não vai poder bater na vida. Esse 3 apenas vai ser um 3 reativo, mas o importante era fazer mono-os no início desse GD2. Continuando, o que me inspirou a fazer mais ou menos esse deck é o Talghese do ST2, que uma vez por turno, na sua main, você pode pagar 4 e deixar ele ativo. Então você dá um tapa com ele, paga 4, deixa ele ativo, dá mais um tapa com ele. Então o objetivo dele aqui é dar 2 tapas. É meio que um suppression pagando 4 meio que de resource a mais. Então no turno 5, você paga 4, coloca ele. No turno 6, você pode estar batendo, virando e batendo novamente com um tapa de 4/4, se for com o Zex, um tapa de 6/5. Então, seguindo aqui, nós temos o Léo. Outro Léo, unidade básica, que pode ter o Os, seja o Zex, seja a Lucrécia. Nós temos aqui o Ares, é um blocker para dar um pouco de defesa, devido ao fato de ter apenas 1 de bunda, ele é facilmente tirado. Seja por habilidades, seja por comandos, é um blockerzinho meio chuchulento, porém, às vezes, você consegue dar uma segurada minimamente. Aqui nós temos o grande as, né, o grande piloto desse deck, que é o Zex Marquise, +2/+1, o triste é que ele é só nível 5, então demora para descer, se fosse 4 ajudaria bastante, que durante o link dele, né, no caso do relink dele, no seu turno, se você destrói uma unidade, você compra uma carta. Então o interessante aqui é que você bate principalmente na vida, fazendo com que, se tiver com um Talghese, pode fazer com que ele levante, se te pagar 4, você pode colocar no outro Talghese para bater e virar uma outra unidade, conseguir meio que um ataque mais garantido. Então a gente tem aí o objetivo desse deck minimamente, pelo menos o máximo que veio de Oz até então, é tentar ser um pouco mais agressivo. Uma das cartas, né, que eu disse que fez com que roubasse o deck é aqui com o Gundam Epion, onde o Gundam Epion tem o objetivo de bater e bater com força. Ele já é um 6/6, nós temos o Zex Marquise que ao colocar nele ele vira um 8/7, então bate com bastante força. E enquanto ele estiver linkado, se uma vez por turno, se acontecer de destruir uma unidade, esse bicho fique em pé. Seja por ele ou um outro que bateu também, pode fazer com que ele levante. E nós temos aqui um pouco de suporte para dar um pouco de gás nesse deck. Nós temos o Show Resolve para comprar 2. Nós temos aqui o Overflow Affection para comprar 2 e descartar uma. E a gente coloca aqui também o Unforeseen Incident para reduzir um pouco de AP, para conseguir dar 2 tapas garantidos, poder levantar, ficar um pouco mais vivo, fazer com que essa engine aconteça. A principal base que nós temos aqui é a Corsica Base, que ela é Os Stronghold, que no seu turno, quando ele entra, você pode colocar o seu Talghese 4/2. Se for a segunda vez que ele entra, você coloca 2 Léos 1/1. Uma segunda carta que eu roubei um pouquinho é aqui o Side 7 Earth Federation e Stronghold. Deveria ser apenas Os, sim, com certeza, porém como eu precisava deixar um pouco mais vivo as unidades, achei interessante colocar o Side 7 para virar a base e conseguir recuperar 1 de vida. Porém, nos decks, meio que nos testes, eu vi que não foi tão efetivo assim, tanto pelas trigagens quanto pelos decks, mas aí vale uma investida, né? Enfrentei bastante desse carinha com alguns decks azuis que foi lá no regional. Obviamente, ele deveria ser 4 Corsica, porém eu tentei fazer uma roubadinha, mas no caso não fez tanta diferença,
porque mesmo colocando a base, não trigou tantas maneiras diferentes. Então, pessoal, começando aqui a nossa primeira partida, como de praxe, a gente decide começar em segundo para que tenha pelo menos um X aí um tanto a mais. Eu prefiro, de uma forma geral, fazer com que eu tenha uma quantidade de cartas, fazendo com que, de uma forma direta, chegar ao turno 5 para mim é mais fácil e mais rápido se eu não descarto o X. Esse deck ele pede um custo 5, que você chegue no nível 5 o mais rápido possível. Ah, mas não tem um Epion? Sim, mesmo que o Epion seja turno 8, ele é meio que um finalizador, caso seja possível chegar a essa finalização. Então, de uma forma geral, ter os turnos iniciais para esse é o mais interessante. Ele colocou o Lifrit, colocou os Ward e descartou o Hero. Então você percebe que ele é um deck de uma variante do Wing, algo que eu enfrentei bastante no Regional 2025. Então, no caso, quando eu joguei de Zen Rush, ele foi meio que a grande maioria, fazendo com que eu perdesse diversas partidas. Ele colocou, então, algo junto com o Kira, já bateu na vida, devolveu o meu Léo, porque mesmo que esse blockerzinho seja apenas um blockerzinho, eu achei que não seria um tanto interessante. Ele já virou um, já virou o outro, decide então blocar, mas você percebe que deck do Oz, ele não tem uma força muito impactante. Então eu tentei ao máximo manter o meu bicho vivo, mas de uma forma geral, ele pode devolver o meu bicho com muita facilidade. Já que consegui chegar ao turno 5 muito rápido, no caso pelo menos não gastando. Fiz para bater, bati com o Talghese, ele defendeu com o Zowort, e agora eu posso bater entre aspas tranquilo no Lifrit, porque eu sei que ele vai devolver para minha mão aquele blockerzinho quando for bater. Então, meio que entender que o deck e os limitantes do deck é algo muito importante e muito interessante para quando você for jogar as suas partidas. Então você percebe que ele já também está utilizando algumas cartas de GD2, também colocou um blocker para conseguir dar essa diferenciada. E você percebe que existe esse fator importante de ficar devolvendo. De uma forma geral, a parte de habilidade de bounce, ela não é tão forte, mas se você souber bouncear do jeito certo, da maneira certa, você consegue meio que controlar o board da melhor forma, principalmente quando as unidades ou são muito pesadas, ele vai gastar o turno todo trazendo de volta, como eu gastei, e ele vai novamente fazer isso, devolvendo o meu Talghese, porque o máximo que eu consigo fazer é tirar uma carta do board dele e comprar uma carta, mas como ele é Ozzy, não tem sim algo muito forte, meio que o que eu preciso comprar para conseguir chegar nisso, ele ficar bounceando realmente ajudou ele bastante. Decidi meio que fazer de uma forma que eu conseguisse tirar o máximo de carta possível, pelo menos de alguma maneira que dê uma certa rampadinha na minha vida. Ele tem novamente blockers, ele tem o Lifrit, coloca agora um bichão juntamente com o Kira, então meio que, de uma forma geral, eu não tenho mais tanta resposta. O meu grande objetivo aqui é tentar sobreviver o máximo possível, mas ele consegue em diversos níveis fazer com que ele bata. O que eu pude fazer é deixar o Lifrit com menos, deixando ele com 0 de ataque, para que eu aguentasse mais um turno. Porém, como vocês podem ter percebido, o Wing, quando chega nos turnos finais, ele tem muita resposta. Tem o Wing, pode ter o 0, pode ter aí o Freedom, Justice, depende de qual for a linha que ele for seguindo. E eu também quero chegar nos turnos finais. Porém, como o deck de Wing tem respostas fortes para esses turnos finais, mesmo que eu tivesse um Talghese já boladão, um Epion boladão, não teria muito mais o que fazer mesmo. Claro, como eu disse para vocês na review do começo do episódio, esse deck é o objetivo de trazer o Oz, fazer com que o Oz finalmente chegasse e tivesse o seu próprio deck. Porém, realmente, por enquanto, não tem muito o que fazer. Tentei ao máximo reduzir os ataques, defender de uma certa forma, porém, de uma forma geral, como vocês podem ver, chegando nos turnos finais, não tinha muito o que fazer. Mas, pelo menos, você já consegue ter uma ideia de como o deck funciona. Então agora a gente chegando na nossa segunda partida. E o interessante é que, como tem diversas pessoas testando os decks diferentes, a gente consegue também ver formas diferentes. Eu começo novamente em segundo, mantenho aí a minha mão, porque eu consigo de uma forma geral
fazer com que a funcionalidade aconteça. Já tenho novamente o Léo junto com o Defensor, agora também tenho meu turno 3, tenho aqui minha compra, tenho 2 Talguias, então achei que essa mão seria uma mão boa para se manter, e realmente foi uma mão relativamente boa para se manter. Coloquei então o meu Léo, como agora eu já consigo já ter um pouco mais de agressão, realmente eu não consigo tirar a base logo de cara, mas a gente tenta fazer o máximo possível. Começa então primeiramente batendo para conseguir fazer, então consigo até mesmo tirar, porque infelizmente para ele esse Léo é um dos poucos Léos interessantes, porque também tem habilidade de virar. Coloco o Taurus como uma forma de dar uma certa pressão, porém infelizmente o Taurus ele não pode bater diretamente na vida, eu tenho que bater em uma unidade. O Taurus ele é uma unidade um pouco mais reativa. Como vocês podem ter percebido, o deck do oponente ele é um deck clã. Não consigo imaginar que seria se ele é um ST6 ou se ele é um ST6 com algumas modificações. Pelo menos eu já sabia que ele era um ST6 juntamente pelo fato de ser um clã. Porém, no decorrer da partida eu percebi que realmente é uma listinha minimamente funcional. O que aconteceu? Eu fiquei um tanto feliz, porque eu imaginei que eu poderia necessariamente ter uma vitória em cima dele, e vocês podem perceber, eu já comecei a bater bastante. Porém, um grande problema do Oz, não apenas pelo fato de não ter cartas suficientes para gerar uma estratégia interessante, porque ele tem um Zex como um piloto mesmo, e tem a Lucrécia como um piloto barra comando. Então, basicamente, eu tenho 4 pilotos mesmo, e tenho 4 comandos pilotos. Então, não falta pilotos diferentes para gerar habilidades diferentes. Ok, o Zex ele consegue bater, tirar, porque ele é um 2+1. Ele tem força suficiente para conseguir tirar unidades e compra quando essas unidades são tiradas. Porém, é o máximo que pode ser feito. A Lucrécia dá +1/+0, e se der tudo certo, ela consegue curar um pouquinho se tiver linkado. Então realmente é algo um pouco complicado você ter esses processos. Então, de uma forma geral, a gente tenta dar uma certa rampada. Eu até consegui, tirei bastante, consegui bater com bastante força, tirei também a base dele. Porém, um outro grande problema que existe no deck do Talguise é porque ele não tem respiro. Eu consegui, né? Fiquei até feliz. Falei, nossa, acho que agora eu ganho. Porque bati com o Talguise, usei habilidade, bati de novo. Consegui então tirar 2 vidas dele. Então fico muito feliz porque a estratégia do deck funcionou. Mas às vezes não é apenas isso que faz um deck funcionar. Realmente essa é a engine. Então a engine minimamente ela funcionou minimamente. Porém, de uma forma geral, a gente tenta fazer com que realmente as coisas funcione com um pouco mais de força, um pouco mais de habilidades. Ele usou a habilidade da base, baixou diversas unidades, trigou o clã. Então o interessante é que o deck de clã, algo que eu vou trazer para o canal também, uma listinha um pouco mais fechadinha, não tanto meme quanto aqui o Oz, porque realmente é um potencial das novas caixas GD2, esse deck clã. Então espere que logo logo nós vamos testar. Ainda vou testar um outro deck meio memezinho, porém bem interessante, que eu apelidei ele popularmente de Monochar. Temos 8 pilotos Char, né? Que um é o Char clássico que a gente conhece e o outro é o novo Char, que na verdade ele é o 4, né? Mas ele também pode ser o Char, porque na identificação da carta ele também identifica como Char. Então ele pode pilotar todas as unidades que o Char poderia ser, mas o Char mesmo não pode pilotar as unidades do 4. Então você percebe que aqui o clã começa a trigar muita coisa, ele tem uma força de busca muito grande. Ele busca a carta, ele vira, ele compra, ele olha primeiro, coloca no final, ele vira aquilo e tudo mais. Então, mesmo que ele seja um deck que, às vezes, dependendo da mão, não é um deck tão agro, pelo fato de ele comprar cartas e poder ter um search mais forte, podemos dizer minimamente, pelo menos por enquanto, que esse deck ele é meio mid-range, ele é meio setup, onde a sua vitória não depende necessariamente do dano acumulado, mas sim um setup que você monta para que o seu dano se torne acumulado. Então você percebe que ele vai, coloca aqui, encaixa ali, coloca unidade, vira, bate aqui, compra, olha o topo, devolve.
faz com que você coloque um outro piloto que faz aquele outro. Então você percebe que aqui nós temos diversos elementos que geram diversos pontos diferentes e vai fazendo com que o seu jogo aconteça. Então eu achei bem interessante a estratégia do clã, porque ele vai, da mesma forma que vai agressivando aos pouquinhos, ele também vai montando o setup. Ele, né, como foi montado esse setup, ele foi batendo, foi limpando, mesmo que eu tenha três vidas, ele tem apenas uma vida e uma base, mas ele baixa bicho com muita força, ele pinga, ele tem... Apesar de eu achar que no começo ele parecia um deck meio ganso, ele voa, ele nada, ele anda, mas não faz tudo isso muito bem. Porém, pelo fato de ele conseguir fazer tudo isso, ele consegue girar o deck de uma tal forma, fazendo com que você siga de maneiras diferentes. Ele pode seguir de uma forma um pouco mais pato, um pouco mais voador, um pouco mais nadador, um pouco mais no seu fator de conseguir andar. Então isso aí é o que vale. E interessante porque nessa partida consegui também intrigar a habilidade do app uma vez por turno. Quando você bate, estiver linkado, ele levanta. Então bati na unidade, bati na base, então fiquei felizão porque agora eu tenho um bicho que eu posso bater. Porém, me faltou um pouco de manha, acredito eu, nesse fator, apesar de que ele deu muita sorte também nesses turnos finais. Acredito que de uma forma diferente poderia ter ganho, porém colocando 5 bichos em campo e todos eles batendo diretamente, um para tirar a minha unidade e outros batendo diretamente na vida, faz com que eu não tivesse meio que tanto fôlego para conseguir segurar toda essa investida. Consegui comprar o Forsake, mas no caso não faz tanta diferença, porque o bicho ele bater do 4 vai fazer com que cause 1 de dano da mesma forma. Então, trigou o Talguise e no final, triga, fazendo com que eu perca a batalha. Ele conseguiu tendo a sorte também de colocar mais um piloto, porém, já entendendo o diverso fato, já seria uma derrota mesmo. Agora a nossa terceira partida. Essa partida foi a partida mais longa que eu tive, meio que foi a partida que eu tive realmente as esperanças que eu pudesse ganhar pelo fato de ter durado o quanto ela durou. Então, começando novamente com as mãos inicial, ele não é um deck necessariamente muito pesado, apesar de que 2 Tauros na mão é um grande problema, porque ele, como eu disse, é uma carta um pouco mais reativa. Ele bate se tiver uma outra unidade virada. Eu não posso bater diretamente na vida. Então, mesmo ele sendo um 2/2, ele é um 2/2 que não defende. Ele é um 2/2 que ele também meio que não bate. Ele só bate quando for bater em uma outra unidade. Então, no caso, o Taurus ele aí é interessante como uma forma de meio que pressionar. Porém, ele não pressiona com tantos fatores importantes. Nisso, mas de qualquer forma, para não colocar nada, decidi colocar então o Taurus. Faço então a compra para conseguir ver se eu conseguir achar alguma coisa interessante. Devolvo um Taurus porque eu acho que não vale muito a pena manter-se tantos. Coloco então um blocker para dar uma segurada, mas vocês percebem que ele já começou com um blocker, ele já começou com descartando um Strider Pack, então realmente é um deck defensivo, vai ser um deck stall. Eu pensei, beleza, se vai ser um deck stall, perfeito, porque eu consigo também utilizar de cartas que me permitem ser mais stall, ou seja, ter um pouco mais de chance de conseguir ter Talguises, ter Epions, ter algo que me fizesse ter uma ação de jogo. Mas, no caso, como ele tem defesas muito sólidas e quando chega nos seus turnos médios para finais, as suas defesas são extremamente mais sólidas, então realmente é um tanto mais complicado. Ainda mais colocando um blocker 3/4, então mesmo que eu consiga bater com o Taurus, ele vai conseguir defender, porque ele precisa usar o blocker primeiro. Primeiramente eu uso então a unidade da Lucrécia para ver se ele perde essa unidade, com isso eu consigo comprar. Coloquei também o Zex para caso eu consiga destruir, compraria 2 cartas. Bato, consigo então a unidade. Porém, como ele precisa fazer no link, ele não compraria, mas pelo menos eu compro. Então, no caso, se eu conseguisse fazer de uma tal forma que eu conseguisse fazer, mas no final das contas, não consegui. Mas gastei um Zex. Porém, consegui comprar uma carta.
esse deck ele realmente compra bastante. Eu fiquei extremamente chateado quando eu vi que ele tem um fator de compra muito forte. Como eu disse também, talvez usar esse deck como pelo menos os X com algum Talguise, usar ele como se fosse uma uma Tete azul um pouco mais agressiva para conseguir bater e gerar compras com esse piloto, porque ele precisa estar linkado, faça com que eu consiga ter um tanto de draws um pouco mais pesado. Existe cartas roxas que dão draw, existe algumas cartas azuis que dão draw, existe cartas brancas que dão draw. Então, às vezes, encontrar meio que um espaço para ele. Como eu falei para vocês, o Chambloo, que é uma unidade bem mais ou menos, foi encontrada no regional e a cara tava numa das mesas um tanto altas. Obviamente, ele montou o deck de uma tal forma que fizesse algo interessante acontecer, mas de uma forma geral, meio que foi talvez uma Tete. E a Tete até que funcionou, ele conseguiu tirar 2 zeros de campo utilizando tanto a pinga que ele fez em relação à habilidade do Chambloo, juntamente com a porrada que ele deu, junto também com a marida que ele tinha, com os suportes, com o poderio mesmo da carta. Então fez diversas coisas interessantes. Uma outra coisa importante que também é relativamente fraca no deck do Oz, exclusivamente Oz, é a falta de unidades, não unidades, mas sim falta de bases interessantes. Nós temos a Corsica, obviamente, ela faz Talguise, e depois pela segunda phase ela faz 2 Léos, mas basicamente é isso. Eu coloquei uma outra base para conseguir dar um pouco mais de cura para minhas unidades, para ela conseguir ficar um pouco mais de tempo vivas. Porém, no turno que a gente tá com a força dos blockers juntamente com as forças dos bichões, meio que não faz tanta diferença para eles, porque ele vai dar um tapa e o objetivo deles é se manter vivo. Às vezes você ter coisas como, por exemplo, o Mulaflaga para conseguir diminuir ou pelo menos bouncear, colocar talvez o Kira para conseguir também dar uma redução. Então, às vezes eu consigo imaginar que o Talguise, junto com uma base branca mais defensiva para manter os bichos vivos de alguma forma, deixando ele blocker, bloqueando com mais força, eu não faço ideia ainda como posso montar. Talvez futuramente eu pense com um pouco mais de carinho, vire, sei lá, um Oz Blockers, ou um Talguise Blockers, ou um Epion Blockers, algo que eu caçando já achei algumas listas interessantes onde o Epion entra. Mas de uma forma geral, fazer com que o Talguise funcione junto com os X, fazer com que o Oz funcione junto com as cartas, ele é um tanto complicado. Você percebe que foi um jogo relativamente mais tático pelo fato de que eu tive que bater aqui, pinga um dano aqui, bate um dano ali, gira lá e bate naquele outro, tenta limpar o board. Mas, de uma forma geral, usando a estratégia básica de que você precisa ter um controle de board, controle de dano, controle de mulligan, controle de mão, e tudo isso faz diferença porque o Gundam, ele é um jogo estratégico, obviamente, meio que tendo as grandes limitações da comparação. O Gundam é tipo um xadrez, onde as peças precisam estar bem estabelecidas. Mas o grande ponto de comparação, na verdade, é que o xadrez ele é um jogo extremamente punitivo. O xadrez ele valoriza nem sempre tanto a pessoa que faz os movimentos bons, porque isso já é algo esperado. Mas ele pune muito fortemente quem faz movimentos errados. Então, o Gundam, pelo fato de ser um jogo estrategicamente muito pesado, dependendo da ação que você fizer, uma batida errada, uma virada errada, colocou uma unidade errada, não que eu digo, né, que a carta se é errada, porém, imaginar que aquele movimento não seja o movimento perfeito para aquela resposta, também considerando o fato de que existem as cartas misteriosas, entre aspas, que estão na mão do oponente e você não sabe que ele tem, então é um jogo extremamente punitivo. Ter uma resposta forte por uma ação realmente de ação errada é algo diferente, é algo difícil para conseguir fazer funcionar.
Então cuidado quando você for jogar, principalmente contra decks que tem uma defesa muito sólida ou uma agressividade muito intensa, porque dependendo de como você for fazer, dependendo de como você for montar o seu board, você vai ficando cada vez mais para trás. Tanto que aqui ele já tem 3 unidades, sendo que uma unidade ele está tripulada, ele tem 5 vidas, eu tenho 3 vidas, tenho 0 unidades, coloquei o Talghese, coloquei o piloto, coloquei o Léo, coloquei o Taurus, porém mesmo que eu coloque 3 unidades, eu vou passar para o oponente ele mantendo 3 unidades. Ele começa logo a rodada dele com 4. O mais importante para a estratégia básica do Gundam é você ter uma vantagem de board. Porque essa vantagem de board vai se converter em menos vida e vai se converter em menos pontos que você precisa gastar de resources para conseguir utilizar algum tipo de comando ou actions que façam alguma diferença. Então, como eu devolvi para ele tendo 3 unidades, coloca a quarta, tripula 2 unidades, e eu apenas tenho 2 vidas, e eu não tenho um blocker, não tenho action, todos os forces virados, realmente não tinha muito o que fazer. Então ele decidiu manter-se de uma forma um pouco mais defensiva, porém de uma forma geral, o máximo que dava para fazer é tentar bater, porém não tem muita força ou muito detalhe. Eu primeiramente bato então na vida, tentando meio que baitar ele, pensando que ele pudesse defender, mas no caso ele tendo a garantia de que realmente vai dar tudo certo, não tem tanto problema. Bato então com o Talghese tripulado, ele defende, vai matar a unidade dele, matou a minha também, compro. Porém, poderia ter batido com o Epion e fazido com que ele ficasse em pé. Mas no final das contas, decidi bater na base. Porém, de uma forma geral, não tinha muita resposta mesmo. Porque como existia, nem todo mundo conseguia bater e por consequência eu não conseguiria tirar todo mundo. E ele apenas com 2 tapas ele já resolve. Então não tinha muito o que fazer para resolver o problema. Consegui levantar o Epion para dar mais uma batida. Porém, o máximo que dá para fazer era mudar de base, mas como a base ela tem 4 de vida, mesmo que tivesse 5, ia bater um, ia bater outro e não dava mais, e seria mesmo assim. Então com isso ele bate e termina e ganha a partida. E na nossa quarta e última partida, essa foi relativamente um pouco mais rápida, mas a gente tenta ganhar e esse é o grande objetivo. No caso aqui, ele decidiu fazer com que eu começasse, então, mas dá tudo certo, porque tudo certo dentro das peculiaridades. Ele coloca uma carta azul, imaginei, ok, beleza, então pode ser um deck de ping, pode ser já um agro, mas vamos ver o que vai. Coloquei então um Taurus para caso ele decida bater, eu consiga tirar o GM dele, fazendo com que a gente aumente a melhor perspectiva de controle de board. Bateu com 2, mantendo a minha base viva, então ok, perfeito, já é uma boa possível resposta. Então coloco o outro Taurus, faço a compra e decido descartar a unidade porque não tenho Lucrece, então ainda mais eu tenho 2, então ok, perfeito. Já bato um, já tiro ele, obviamente o Taurus não pode bater. Então, né, por não conseguir bater, principalmente porque não foi linkado, e mesmo que tivesse linkado ele não pode bater diretamente na vida, a gente simplesmente passa. Ele bateu, virou, conseguiu pegar a minha base, perfeito, mas agora por ele se manter virado e não ter nenhuma outra forma de se defender, eu dou o primeiro tapa. Como eu estava já variado, ok, perfeito, é preferível trocar unidades onde já existe essa avaria do que você avariar uma outra unidade, porque de qualquer forma, como eu não posso bater na vida, não é tanto problema. Coloco Corsica, ganho então um Talghese, então assim falei, perfeito, estou conseguindo dar pressão em cima do outro deck. E você consegue gerar pressão interessantes com esse Oz. Esse Oz ele consegue gerar pressões, porque apesar de ser cartas que não têm um ponto muito direto em cima daquilo que você precisa fazer, ele tem sim a sua força, e ele é legalmente dizendo um deck meio agro. Então você consegue nos turnos primários gerar uma certa pressão, colocando então seja base, ou colocando um Léo, ou colocando um Noin,
você consegue fazer com que coisa aconteça. Ainda mais o Talguise, um Talguise menorzinho, que ele é de nível 4, você consegue chegar no nível 4 com até certa facilidade. Poderia então tirar os Epions pelo fato de ser turnos 8, se dificilmente vai chegar lá, ou no caso, meter 4 Epions para caso ele chegue no turno 8, conseguir fazer com que ele trigue de uma forma mais direta. Porém aqui, seguindo um pouco a estratégia que ele está seguindo aí, que é um pouco de Titans, um pouco de Biological, tem um tanto de Uni. Então aí são pessoas testando decks novos, então isso eu achei que é bem legal, porque se estamos entrando com GD2, testar cartas novas é algo bem interessante, algo bem importante na verdade. Claro que você utiliza de cartas antigas, tanto que aqui o meu deck de Oz ele é 80% GD1, tem um tanto de STs, porém graças ao início de GD2, a gente conseguiu fechar o deck. Obviamente, como eu disse para vocês, estando a basezinha quanto o Epion são, entre aspas, meio que um roubo, porque o Epion não é necessariamente Oz, apesar de ser tripulado pelos X, e a base, ela é Stronghold Air Federation, mas pelo menos era para tentar ganhar alguma certa variedade de estratégia. Ele trigou o Battle Phase, né, o caso, o Close Combats, tirando a minha unidade, fiquei bem chateadinho. Mas é aquilo, né? Quando você vai jogar de Oz, não tem muito como você gerar tanta expectativa assim, porque o máximo que realmente dá para fazer é gerar algum certo tipo de pressão. E como as unidades, simplesmente ainda mais essa que tem um pouco de ping, como eu falei, é um deck um tanto diferentão, tem um pouco de ping, tem um pouco de Federation, tem um pouco de Biological, tem um pouco de Titan. É uma misturona, porém é um vermelho azul um tanto agro. Não podemos chamar necessariamente de pings, porque não necessariamente é ping, ele tem realmente a marida junto com a sua unidade, mas não necessariamente ela realmente seja um ping propriamente dito, né? Então decidi bater porque meio que eu já declarei a minha derrota. Novamente dei o azar de bater e dar um close combat, mas o máximo que dá para fazer isso é limpar minimamente o board. Então, quer saber? Vamos pelo Rue mesmo. Fui lá, coloquei o Talguise, vou pagar 4, vou bater nele de novo. Se eu tivesse mais uma unidade, tentaria fazer de alguma forma descer algum outro Talguise ou fazer alguma outra coisa. Mas no máximo que dá para fazer, devido ao fato de ter 3, vou meter a base, não tem problema. Coloca aí um blocker como um respiro. Porém, um blocker, mais uma base, sendo uma base 04, o bicho tá virado, ele tem 5. Então, novamente, uma coisa que realmente é bem comum em todas as partidas de uma forma geral é aquele, nossa, por pouco. Aquele sentimento de que, será que se fosse um pouco diferente? Então talvez, realmente, colocando outras cartas mais defensivas, os turnos iniciais com o Lifrit, turnos iniciais com o Zwart, ao invés de ter que colocar outras unidades, colocar um pouco mais de compra ou até mesmo outros fatores, porém, o caso aqui acabou e perdemos. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo para vocês. Como vocês podem ter percebido, o Oz é uma porcaria. Eu tentei ao máximo jogar diversas partidas para conseguir tirar alguma vitória, tentando talvez aí em 8, 10 partidas conseguir 3 vitóriazinhas, apresentar as 3 vitórias para vocês, mas como vocês podem ter percebido, não consegui. Meio que não existe uma mecânica realmente forte. Oz, infelizmente, foi abandonado pela Bandai. O Oz, ele é um deck meio que agro, tenta bater, tenta ser forte, mas ele não tem aquele finalizador de verdade. Um Talguise consegue bater 2 vezes, gastando 4 de recurso, mas se você depender da forma que você bate, você não consegue ter a segunda vez. O Zex até compra bastante, a Lucrécia também compra bastante, juntamente com a sua unidade. Tem o Shock Resolve, tem o Overflowing, então é um deck que compra bastante, mas não tem o que comprar. Talvez o Oz, juntamente com alguma outra cor, ou no caso alguma outra mecânica, e assim o Oz seja apenas a engine de compra, junto, por exemplo, o Talguise, junto com os X para conseguir comprar, às vezes uma Lucrécia com um Noin para conseguir comprar alguma outra a mais. Porém, de uma forma geral, por enquanto, infelizmente, Oz, como vocês podem ter percebido, é uma porcaria. Consegui tirar algumas vantagenzinhas, consegui fazer bater 2 vezes, consegui fazer levantar, então a engine meio que funcionou. Porém, infelizmente, não tem unidades suficientemente fortes que façam a engine funcionar. Então, infelizmente,
por enquanto o Oz não é um deck que vale a pena você investir. Se por acaso você tem as cartas que quiser brincar, eu particularmente me diverti bastante. Eu acho os pilotos e a unidade Talghese muito linda, acho o Epion muito lindo, então para mim valeu super a pena tentar fazer o deck funcionar. Talvez, com sábio, meio que pegando um pouquinho futuramente, porque Mono Oz realmente não dá, porém fazendo algumas outras modificações, puxando algumas outras cores, outras mecânicas, quem sabe então vai fazer talvez alguma carta de Oz realmente funcionar. No regional, enfrentei uma pessoa que ao lado dela tinha um Chambloo, e o Chambloo funcionou. A pessoa não chegou a ganhar, mas pelo menos o Chambloo apareceu e fez alguma coisa. Será que não dá pra fazer a mesma coisa com o Talghese? Não sei, futuramente, quem sabe, dá pra fazer isso. Então, se você chegar até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, porque vamos ter aí diversas coisas bem interessantes que vale a pena você continuar acompanhando, porque realmente Gundam tá muito bonito, tá muito legal, e agora com todas essas ferramentas, todas essas mecânicas, eu acho que vale a pena realmente meio que se esforçar para continuar. Realmente tá um pouco caro, realmente tá um pouco aí, mas realmente o jogo tá muito bonito, tá muito legal. Preparem suas armas, ligue os seus motores, porque a guerra vai começar.